Então na última sessão vocês viram aquele menino chegando. Já estava à noite nas terras de pele, nas terras dos vivos. E a luz, a aura desse garoto, ela quase que ofuscava a visão de vocês. Vocês instintivamente meio que protegem os olhos de vocês. E ele vê vocês. Ele olha e cumprimenta, ele sorri para vocês. E a mãe dele diz: Martim! E ela falou: o que você está fazendo? Ah, conhecendo meus novos amigos, mamãe. E ela diz: ah, Martim, isso de novo não. De novo não. Vamos pra dentro, vamos pra cabine, já tá tarde. E ela puxa ele tá indo assim. Tipo, imagina a mãe puxando uma criança pelo braço. Ela olha pra trás, ela dá um tchauzinho pra vocês. Só que para à frente de vocês um gato preto. Que irradia uma aura roxa, escura e amedrontadora. Eu quero que vocês façam agora um teste de força de vontade. A dificuldade é 8. Viajante, quando você vê aquele gato, lembrando que no mundo dos mortos não existem animais, tá? Você sente algo sobrenatural nele. Você sente uma força que não é nem do mundo dos vivos e nem do mundo dos mortos. É de uma esfera totalmente desconhecida para você. Ele te causa receio. Esse gato, ele pousa ali as patas traseiras e se apoia nas dianteiras. Ele fecha aqueles olhos de felino e encara vocês. Vocês veem que ele enxerga vocês. Hepátia, você sente quase como se fosse um calafrio. Vocês não têm exatamente mais sensações corporais, mas você sente como se fosse um vazio, como se você fosse tomada por um medo, terrores do passado. E vocês veem o Jean-Jacques dando passos para trás, aterrorizados. Ele vai indo e ele se encosta no parapeito do outro lado do navio National Lentes, do Bartolomeu, e ele fica arregalado dos olhos assim. E ele vai arregalando os olhos e vocês não vocês não entendem. Vocês percebem essa força maléfica, talvez, vindo dessa criatura, mas vocês veem que isso afeta o Jean-Jacques de uma forma horrível. Jean-Jacques, você começa a ouvir aquela voz. Sai aquela sombra pelo teu ombro, que ela sai das suas costas e ela fala com você como se fosse uma segunda cabeça, colocando as mãos sobre os seus ombros, assim. O que foi? O gato comeu sua língua? Você sente disso como se fosse todos os seus crimes vindo te punir. Uma força como se fosse todos os seus pecados vindo punir você. A Jean-Jacques vai ficar em silêncio, um completo silêncio, olhando pra sombra e vendo, tipo, esperando o que a sombra vai falar. Precisa de alguma ajudinha aí? Seus amigos foram dar risada de você, com medo de um gato. Ele vai engolir seco, olhar pro viajante, olhar pra Hepátia. O gato continua ali, pousado. Ele meio que emana isso em mim? Sim. Ele dá meio que um... E, cara, ele sai caminhando. Depois que ele encara vocês, ele sai caminhando muito devagar. Conforme ele vai caminhando, vai saindo parece que uma fumaça. Ele vai descendo. E você percebe que ele é o gato daquele garoto. Eu só vou olhar pros dois, assim. Principalmente pro viajante que ainda tá próximo, falar... Quantas novidades, né? A Hepátia, ela ajeita assim, o lenço dela que ela coloca aqui. E ela vai em direção aonde foi o gato, mas na verdade, assim, ela observou, ela encarou muito o gato enquanto ele estava encarando, mas assim que ele andou, ela foi em direção para ver quem embarcou, as pessoas que embarcaram, que ela quer ver de perto ali o que eles estão fazendo, mas ela ignorou o gato a partir disso. Você não consegue seguir o gato.
O gato, assim, você não saiu, você não ficou amedrontada, mas o sentimento que você tem é de que não mexa com essa coisa. Tá, é que na verdade eu falei seguir porque eu imaginei que ele tá fazendo um percurso parecido, mas eu queria ir ver quem embarcou. Você não consegue descer lá. Tá. Você sabe que o gato tá lá. Ah, por causa dele eu não consigo ir lá? É tipo, cara, bicho papão num porão. Não desço ali nem fodendo. Tá, eu me aproximo o quanto eu consigo de onde estão as pessoas, como se eu quisesse ouvir e ver o que tá acontecendo, até porque é uma coisa nova no navio. Então ele atrai, obviamente, a atenção e por outros motivos óbvios, né? Você consegue ouvir, você vai ouvindo a mãe do Martim indo ali, mas eu vi, mamãe. Shhh, pare com isso, filho. A gente já teve problemas com a igreja. Aqui não. Vamos dormir. Nós já estamos atrasados. O capitão deve estar mega irritado. Tá. O bastarde. Aí o gato vem, você escuta, né? Você só escuta. Um miau. Provavelmente que ele vai pro colo do garoto. E eles entram dentro da cabine. Vocês têm sentidos aguçados, umas pessoas conversando, os marujos já preparando. O Capitão Ronan, muito bem, homens! Está na hora! E eles começam a preparar-se pra zarpar. Tá. Eu só queria voltar a atenção pro viajante e perguntar: o que foi aquilo? Você viu também? Garota afogada muito provavelmente é um gatinho do mal. Sabe, eu tenho um pouco mais de experiência e de tempo que vocês, mas para uma vida eterna é muito pouco. E o menino? Nossa viagem começa agora. Simpático, bonito, ele até se comunicou com a gente. Talvez seja uma forma doce da gente alimentar a nossa não-vida. A Hipátia, ela tá com uma cara mais fechada, assim. E ela vai ela se dirige, assim, pra borda ali do navio, assim, olhando pro nada, assim. Tipo, ela tá pensativa, mas... Jack, a sua sombra começa a dar. Tá vendo? Eles não ligam pra você. Também, se você tivesse interesse cagado nas calças. Nossa. Pelão, cara. Você tá fazendo a gente passar vergonha. O Jean-Jacques, ele vai olhar pra sombra, vai ficar vergonha. O Jean-Jacques vai tentar meio que se dar uma segurada, ele vai atrás do viajante e vai chegar pro viajante. Tem alguma coisa nos seus livros sobre gatos? São criaturas adoráveis, geralmente, Jean. Talvez... Tipo daquele. Talvez não sejam tão adoráveis pra gente. Se você precisar descansar um pouco e dormir um pouco, eu posso providenciar um sonho tranquilo pra você. Vocês escutam... Oh! Zarpando! Nisso, chegam o apóstolo e o Zeke Ratucho, que até então tinham sumido. O Zeke Ratucho chega, e aí o apóstolo logo atrás dele, meio que planando assim. Visto que chegamos bem a tempo, tiveram tempo para se conhecer, imagino. O apóstolo perdeu grandes coisas aqui. Imagino, e poderá me contar depois. Mas eu e Zeke tivemos que fazer algumas comprinhas para a viagem. Conte-nos. O Zeke Ratucho tá assim. Sim. O destino tá completo. Agora o Bartolomeu pode... Nós temos uma missão. Sim. Zeke, talvez seja melhor você se acalmar. E aí você percebe que ele põe a mão no ombro do Zeke Ratucho. Você já viu esse poder do apóstolo viajante? Provavelmente ele acalmando a sombra. Você vê que os dedos dele ficam um pouquinho mais manchados e enegrecidos. Cara, eu acompanho isso daí como se eu fizesse notas mentais de tudo que ele faz. E aí ele tá tipo como se fosse uma bolsa, assim.
E ele diz, bom, terão uma viagem muito longa à frente e acho que deverão ter um pouco de alguns presentes e algumas ferramentas que poderão levar no caminho. Ele se agacha, tem tipo como uma bolsa relíquia que existe também do lado das sombras. Ele diz, aproximem-se. Tenho presentes a vocês? Cara, eu nem questiono, eu só vou me aproximando já meio que enfiando a cabeça dentro da bolsa, assim. Meu querido viajante. Sei que nunca foi um homem muito das armas, mas me contou uma vez que sabia atirar. Então, isto é para você. E ele te dá uma pistola, aquelas pistolas de bucaneira antiga. E cara, é uma pistola ela muito bem feita assim. Ela tem alguns riscos meio roxo, azulados, metálica e muito austera assim. Ela tem algumas marcas de ferrugem, mas ela tá em ótimo estado assim. E ele te entrega, ele tipo oferece assim para sua mão. Eu pego na mão assim, eu falo, mas na hora que você pega na mão, te sobe uma lembrança de alguém conhecido. Que lembrança que eu tenho? Como é a sensação dessa lembrança? É como um homem austero ao qual você encontrou poucas vezes, que você fez um pacto com. Eu começo a mexer na arma, me engatilhar, ver os mecanismos para ver se tem mais recordações na minha cabeça. Você já vai chegar lá. E ele diz: vocês também, por favor. A Hepátia ela ainda estava um pouco com a atenção voltada ali para onde o gato foi. E daí ela... Perdão. E ela vai em direção ao apóstolo. Mas muito assim, não fala muito. Ele chega assim, ele vai tirando uma bússola antiga, daquelas bússolas de ainda solar ainda. Ela tem um tom um pouco mais esverdeado, com vamos dizer assim, uns trabalhos em preto, assim, também com alguns riscos azuis, e ele oferece para você. Ela olha assim com uma certa curiosidade, ela olha para ele, olha para a bússola, e daí ela tá sempre meio que voltando a atenção para aquele lugar do gato, assim, ela tá meio paranoide, assim. Daí ela estica as mãos, assim, pra pegar a bússola. Na hora que você pega, parece que o passado vem à tona. É uma sensação agridoce. É como reencontrar alguém querido, mas alguém que não se vê há tanto tempo, e que... é como visitar a lápide de um parente muito querido que você sente muita falta. Tá, ela vai voltar assim, atenção pro apóstolo. Senhor, onde conseguiu isso? Já vamos chegar lá. Você, rapaz, garçom, vem aqui. Ele se aproxima com cautela, meio... tipo, ele pega, desconfiado. Ele levanta uma jaqueta assim, feita meio parecido de um couro. E todas as roupas de vocês no mundo das sombras, elas são geralmente todas muito esfarrapadas, né? São memórias. Cara, é uma jaqueta, quase como se fosse um sobretudo, assim, com um par de luvas. E eu achei que você estava um pouco maltrapilho. Por favor, não tome como ofensa e quis fazer a gentileza de lhe trazer um presente também. Um par de luvas e uma jaqueta. Ele era desconfiado, meio tipo... Ele vai pegar, agradecer e vai olhar e fala, bom, Na hora que você pega, você lembra, vem um sentimento de dívida de vida. E aí vocês veem o Zek
com um apito. Ele vai pra lá e pra cá, assim, e ele tá meio... Sim, agora nós temos uma missão. Viajante, você lembra do Nikolai? Hipátia, você, ao segurar aquele objeto, você sente como se você segurasse a Zenobia nas suas mãos. Jean-Jacques, volta à memória daquele médico que salvou a sua filha. Antes que vocês façam qualquer pergunta, vocês escutam um som. Lá! Eles estão nos arpando! Peguem-nos! Quando vocês olham para a costa, vocês veem vários homens com armaduras de soldados romanos, só que eles têm o rosto totalmente cadavérico, os elmos de soldados romanos vindo com lanças e apontando para o navio. Bom, vos amis, nesse momento é o que eu digo, bom voyage, nos encontraremos depois, eu segurarei eles por um pouco tempo. Zé Ratus, acho que já está na hora, hein? Sim, apóstolo, está na hora. Temos que zarpar. Eu identifico esses homens? Não. Não, você vê soldados a um estilo totalmente que pra você é estranho, tá? Realmente só para uma descrição para os jogadores, com armaduras romanas, rostos cadavéricos, com lanças e apontando pro navio. É que daí eu queria me voltar ao apóstolo só perguntando, como que ele falou? Ele falou, vou segurar eles, é isso? Isso. Eu vou falar, quem são eles? Assustada, assim, tipo... Eu veto a Hipátia e falo, Hipátia, só nos resta se esconder. Deixe com eles isso. Eu tenho histórias para te contar sobre eles, mas não aqui. E eu começo a me afastar, assim, tipo, meio evidentemente com medo. Falo, apóstolo, você não vai precisar de mim, né? Eu começo a me afastar, assim. Não, minha... Bom voyage, nos encontraremos depois. Zé Ratucho vai dizer tudo a vocês. Eu seguro eles. E ele começa... Ele some na frente de vocês como se ele fosse sugado assim pelo chão. E o Zek, vamos! Levantem as velas! Jean-Jacques, levante as velas! Hipátia, vá, faça alguma coisa! Temos que zarpar! E o que vocês fazem? Vamos obedecer o Ratucho, né? Eu vou meio que ajudando o Jean-Jacques, assim. Jean-Jacques e Hipátia, vocês têm ali uma noção de navegação que o Zek Ratucho foi ensinando a vocês. Só que assim, o que ele fala? O navio, ele precisa de nós, a gente precisa alimentar ele. Eu me adianto e falo, mas como alimentar o navio? Isso precisamos dos vivos. Tudo aqui gira em torno de emoções. Nós temos que dar um pouco da nossa essência pra ele também. E ele vai se direcionando. Cada um se coloque aos postos. Hipátia, fique na proa. Jean-Jacques, fique ali junto daquela corda. Você fique em qualquer lugar. Eu vou pôr Aí ele vai pro timão. E aí ele segura. Entreguem um pouco de si pra ele. Se concentrem. E ele pega o timão. E você vê que ele vai saindo dele uma energia indo pro timão. Tá. Eu só vou encostar no navio, assim. Eu tô toda atordoada. É muita coisa acontecendo, assim. Muita lembrança vindo ao mesmo tempo. Então eu encosto, assim, no navio como se eu tivesse indo tocar, tipo, num cachorrinho, assim, com muito cuidado e tal, como se não conhecesse, não sabe se vai morder ou se vai lamber. Então, tipo, ela vai com carinho, assim, muito cuidadosa tocar, e ela toca no Bartolomeu. Assim. Tá, Jean-Jacques, como você faz isso? Eu acho que ele vai tentar içar as velas com violência, com força. Viajante. Cara, eu saio correndo em direção à vela principal. Eu meio que me ajoelhei e abraço a vela, pensando assim, por favor, se mexe, sai daqui, por favor, sai daqui. Tipo, meio desesperado, assim, o que você precisar, vamos, só sai daqui, tipo, tentando conversar. Vocês começam a sentir como que uma emoção saindo de vocês, e aí o navio, ele começa
a se mover, vocês ouvem o barulho da madeira rangindo. E ele começa a se mover. O Bartolomeu do mundo dos vivos, ele já tá lá na frente, vocês não estão se movendo. E essa energia ela vai alimentando o navio. E o navio ele começa a zarpar. O Zeke, sim! E quando vocês olham para trás, vocês veem aqueles soldados. E eles começam a tacar lanças em vocês e arcos e não conseguem alcançar. E aí, quando vocês olham do lado direito, vocês veem, detalhe, tá? O mar não é água. Ele é como se ele fosse uma mistura de sangue, às vezes platinado, como se fossem lágrimas. Às vezes ele tem um tom esverdeado, às vezes ele tem um tom vermelho. E vocês veem uma galé, que era aquelas naus antigas gregas, com remos, vindo na direção do Bartolomeu. Desculpa, como que o menino chamou o gato? Eu esqueci de anotar. O Bastard. O Bastard? Depois eu mando o nome. Pera aí, gente. Só em off, não é um Bastard do metamórfico, né? Por que você sorriu, Pontes? Não faz... Cara, o nome de um gato, velho. Um belo nome. Você mistura 300 milhões de coisas, mano.